Capítulo 3. Verdades que sangram. Nas horas que se seguiram, tudo parecia pulsar de um jeito diferente. As cores da cidade, os ruídos ao longe, até o cheiro do vento. Nada era mais neutro. Era como se o mundo tivesse ganhado camadas novas, ou velhas, esquecidas, e agora começassem a se revelar para mim. Acordei sem lembrar de ter dormido. As janelas estavam fechadas, mas o quarto ainda cheirava a névoa. Sim, cheirava. A névoa tinha esse odor de mato úmido misturado com ferrugem. Um cheiro que grudava na pele, por dentro. Como se eu tivesse respirado o tempo errado. Como se meu corpo estivesse tentando lembrar de um lugar onde nunca esteve. A presença ainda estava ali, silenciosa, paciente, observando através de mim. Levantei cambaleando como quem retorna de um coma. Fui até o espelho do corredor. Não reconheci meu reflexo de imediato. Tinha algo sutil. Uma sombra que se movia quando eu não me mexia. Meus olhos estavam diferentes, mais fundos, como se carregassem memórias que não eram minhas. Olhei fixamente, buscando a mim mesma, mas só encontrei um silêncio estranho atrás da imagem. Como se o espelho não refletisse, só espiava. Pisquei, e por um segundo não estava mais no corredor. Estava em outro lugar, uma clareira, cercada por árvores negras como carvão. O céu acima não existia. Só havia uma massa giratória de nuvens, como um redemoinho mudo. O ar era espesso, difícil de respirar, e ainda assim eu estava ali, sem saber como. No centro da clareira, uma mulher ajoelhada, cabelos escuros, vestido branco, rasgado de um lado. Sangue escorria dos pulsos, mas ela não parecia sofrer. Havia uma paz na dor dela, uma aceitação estranha, como se o sofrimento fosse ritual. Ela me olhou e sussurrou meu nome, Elisa. A palavra reverberou por dentro como uma corda rompida, e tudo desmoronou. Acordei de joelhos no chão da cozinha. Estava tremendo. A respiração curta, como se tivesse corrido quilômetros. Meus braços doíam. Quando levantei a manga, vi marcas vermelhas, como dedos finos demais, fortes demais. E por um instante, achei que ouviria meu nome de novo, mas era só o zumbido. Um ruído baixo, constante, como um sussurro vibrando sob a pele. Lembrei de Davi, do que ele dissera. Eles estão perto, porque você começou a ver. E agora ver parecia pouco. Eu estava sentindo, revivendo. Era como se Clara, se era ela, estivesse usando meu corpo como um canal. Uma janela para continuar sua história. Me vesti no automático. Fui até a livraria. Precisava de respostas. Davi não estava. Mas o livro, sim. Aquele com a reportagem antiga. Clara Fontes. A mulher da visão? Folheei até o recorte da matéria. O rosto dela. Era o mesmo da clareira. O mesmo olhar, mas havia mais. Entre as páginas, escondida dentro de um envelope escuro, encontrei uma lista. Nomes e datas. Todos desaparecidos. Uma sequência que se estendia por décadas, e todos em abril. Meus dedos congelaram na última linha. O nome final parecia quase impresso na minha mente antes mesmo de lê-lo. Clara Fontes, 1913. Meus olhos arderam, não de cansaço, mas de uma memória que tentava emergir. Um choro abafado. Terra sendo remexida com as mãos. Um beijo na testa, de alguém que não voltaria mais. Voltei à página, e só então notei. Cada nome da lista tinha uma anotação do lado. Um símbolo, como um tipo de marca. Parecia uma letra antiga, feita à mão, entrelaçada com espinhos, quase orgânica. A maioria dos nomes estava riscada, mas o meu, não. Elisa M., 2025, com a mesma caligrafia, com o mesmo símbolo. Meu estômago virou, senti um gosto metálico na boca. Tentei respirar fundo, mas o ar da livraria parecia ter engrossado, como se o espaço ao meu redor estivesse se fechando, sutilmente,
me empurrando para dentro de algo que eu não compreendia. Fechei o livro com força, mas aquilo não me trouxe alívio. O som ecoou mais do que deveria, como se as paredes tivessem ouvidos. E talvez tivessem. Olhei ao redor, sentindo uma tensão invisível se acumular nos cantos da sala. As lâmpadas tremeluziram por um segundo. Então ouvi. Um sussurro. Não o meu nome dessa vez. Uma palavra que não entendi, mas que me gelou até os ossos. Era como se tivesse sido sussurrada dentro do meu próprio crânio. Língua desconhecida, mas o medo era universal. Fui até a porta, pronta para sair correndo, mas algo me fez parar. No balcão, junto ao livro, havia um bilhete que não estava ali antes. Você se lembra porque foi marcada. Mas lembrar não é o suficiente. Você precisa aceitar. As letras eram idênticas às da carta que recebi. Mas esse papel estava molhado e manchado de vermelho nas bordas. As luzes piscaram de novo. Por um instante, todas se apagaram. Fiquei ali, no escuro, com o coração disparado. E então, algo diferente aconteceu. Uma presença, muito mais intensa, tomou o ambiente. Era como se o tempo tivesse afundado. Um silêncio absoluto caiu sobre tudo. Nem o som da rua, nem vento, nem respiração. Na escuridão, uma forma se desenhou. Não vi com os olhos, vi com o instinto. Alta, magra, feita de sombra e tempo. Estava parada a poucos passos de mim. Não se mexia, não falava. Só existia. E então, me vi novamente na clareira. Mas agora eu era a mulher ajoelhada. O sangue escorria dos meus pulsos, mas eu não sentia dor. Havia vozes ao redor, em sussurros, nomes, lamentos, e entre eles, o nome de Clara e o meu. Acordei caída no chão da livraria, com o livro aberto ao meu lado, na página certa, como se tivesse sido colocado ali. O símbolo ao lado do meu nome brilhava com um leve tom prateado, como se tivesse sido marcado com algo vivo. Tentei apagar. Não saiu. Nem com a unha. Nem com saliva. A tinta era parte do papel. Parte da história. Me sentei no chão, o livro no colo, o bilhete na mão, e tudo dentro de mim dizia para fugir. Mas outra parte, mais silenciosa, queria entender. Queria ir até o fim. Mesmo que o fim fosse algo que eu não pudesse voltar depois de conhecer. Capítulo 4. A voz. Debaixo da terra. Desde aquela tarde na livraria, comecei a ouvir coisas. Primeiro eram ruídos suaves, como sussurros vindo das frestas do chão ou das rachaduras nas paredes. Depois, vieram os nomes. E um deles se repetia, mais do que os outros. Clara. Comecei a anotá-los, como se isso me ajudasse a manter o controle. Clara, Álvaro, Madalena. E uma vez, meu próprio nome, Elisa. Sussurrado como um eco distante vindo debaixo da terra. Grave, lento, antigo, Noites ficaram piores. Sonhos que não pareciam meus. Corpos em volta de um altar. Velas que derretiam em sangue. Uma língua que eu não entendia, mas compreendia. Instintivamente. Como se estivesse escondida dentro de mim desde sempre. Fui até a parte antiga da cidade. Algo me puxava para lá. São Clemente é conhecida por suas construções coloniais, mas naquela rua específica, nada parecia restaurado. Os prédios tinham paredes que pareciam absorver luz e janelas sempre fechadas. E mesmo no calor do dia, ali fazia frio. Foi nessa rua que vi o homem pela primeira vez. Alto, magro, pele pálida como papel velho. Usava um sobretudo escuro e um chapéu antiquado. Parado no outro lado da calçada, me observava. E quando nossos olhos se encontraram, o tempo pareceu desacelerar. Como se o ar tivesse ficado mais denso entre nós. Senti um estalo interno, algo quebrando dentro de mim. Pisquei. Ele tinha desaparecido. Voltei para casa com a sensação de estar carregando algo comigo.
um peso invisível que não me pertencia. Deitei, mas não dormi. Fechei os olhos e vi a clareira novamente. Mas dessa vez, não era uma lembrança. Era um convite. Uma voz me chamou. Não com palavras, com sentimento, como uma ânsia na alma. Acordei no meio da madrugada e estava com terra sob as unhas. Desci correndo até o porão, mesmo sem saber o que procurava. A cada passo, sentia o chão vibrar como se houvesse algo se movendo por baixo dele. Uma pulsação, orgânica, viva, no canto mais escuro, atrás de caixas e madeiras empilhadas. Encontrei uma pedra solta. Empurrei com esforço. Debaixo dela, havia um buraco. Não muito profundo, mas o suficiente para conter algo, um medalhão, de ferro negro, com o mesmo símbolo da lista no livro. Quando toquei, o frio me atravessou como um choque. Vi imagens, fragmentos. Clara, com o medalhão no peito, chorando, cercada por pessoas encapuzadas, um ritual. E entre eles, o homem de sobretudo. Ele não envelheceu. Soltei o objeto, ofegante. Me afastei como se tivesse encostado em brasa viva. Mas o símbolo agora estava na minha mão, gravado na pele como uma cicatriz. Voltei à livraria no dia seguinte. Davi me esperava. Você começou a lembrar? Ele perguntou sem rodeios. Não são lembranças minhas. São agora. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele olhava para minha mão, mas não disse nada. Sabia o que significava. Quem é ele? Perguntei. Aquele homem? Davi respirou fundo. Parecia estar escolhendo as palavras com cuidado. O primeiro. O que ficou. O que fundou São Clemente, antes mesmo dela ter nome. E se ele está voltando a aparecer, é porque algo está prestes a recomeçar. Recomeçar? Um ciclo de colheita, de escolha. A palavra colheita me atravessou como um soco, como se todo o meu corpo já soubesse o que significava, e recusava lembrar. Olhei para o reflexo na vitrine da livraria. Meus olhos agora tinham uma borda escura ao redor da íris, quase imperceptível, mas presente. E foi ali que percebi. Eu não estava só lembrando. Estava me tornando algo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também ouviu o chamado. Então, não deixe essa história se perder na névoa. Curta o vídeo, se inscreva no canal Entre Sombras e diga nos comentários. Você teria coragem de continuar?